Olá, meu nome é Márcia Maria, sou ativista do movimento Slow Food e trabalho com educação ambiental. Hoje eu quero mostrar para vocês uma série de vídeos que se chama Você Sabia que em Morro Reuter tem? Onde eu conto as curiosidades em Morro Reuter relacionadas ao uso consciente dos nossos recursos naturais. Você sabia que em Morro Reuter tem uma casa que é 100% abastecida com água de coleta da chuva? Estamos na casa da Silvana Londeiro e do Alexandre Moraes. Eles nos mostrarão o seu sistema de captação de água de chuva. O nosso sistema ele tem 21 anos, a mesma idade da casa, né? Na época que a gente veio morar aqui não tinha outra forma de abastecer a casa com água. Tentamos, inclusive, escavar um poço em algumas vertentes que a gente identificou por aqui, mas a gente chegou na pedra e daí a gente não queria influenciar as outras captações dos vizinhos e tal, daí nós optamos, na época era uma novidade, em fazer captação de água da chuva. É muito simples, são duas águas, duas calhas inteiras e tudo que desce delas vai para o nosso reservatório. Então a gente tem uma área de captação de mais ou menos 80 metros quadrados. O volume de acumulação é de 16 mil litros, ou 16 metros cúbicos, né? No total. E o tempo que isso dura, atualmente deve durar em torno de 2 meses e meio, 3 meses. Nós usamos essa água para todas as atividades, né? Descarga de banheiro, torneiras todas, lavagem de roupa, banho, cozinha. E para beber, a gente utiliza um filtro que é mineralizador. Então ele tem uma filtragem mais fina aqui e tem uma parte onde ele mineraliza a água para beber. Daí a gente simplesmente abastece nossas garrafas aqui e essa água é para beber. Haver uma gestão do sistema, tem que controlar, por exemplo, algumas coisas, como observar a filtragem de água. Esse aqui é o filtro nosso que a gente utiliza, a confecção da Silvana mesmo, a partir de um modelo básico inicial. Ele vai encaixado dentro do balde de plástico lá na entrada da caixa d'água. Quando ele está saturado, sujo, a gente troca e coloca um limpo. Basicamente é isso. Tem que fazer a manutenção do sistema. E isso aí, por incrível que pareça, metade das pessoas já desiste. Acha muito complicado. Acha muito... não quero me incomodar. Mas eu fico assim, gente, isso não é um incômodo. Isso é um prazer. Eu entendo dessa forma, né? A gente começa a observar o tempo, né? Será que vai chover? Como é que será que tá para chuva? Ih, não choveu quase nada. Isso é uma conexão, sim. Estamos no sítio Platô do Xaxim, da proprietária Graziela Lieve. Ela nos mostrará o seu sistema de tratamento de esgoto, que se chama TEVAP, que devolve água limpa para a natureza. Essa fossa que nós optamos aqui no sítio, ela se chama TEVAP e é um tanque de evapotranspiração. Esse é o nome que, após algumas pesquisas, a gente optou por ela. Por ser uma propriedade rural, a gente não tem aqui um sistema de esgoto comunitário que passe aqui, que a gente possa estar solicitando. Então, para ter o descarte mais de forma correta e também ecológico, sustentável. Ela é feita toda fechada, o tanque ele tem que ser hermeticamente fechado, não pode ocorrer vazamentos para que você não esteja contaminando o solo. A partir daí, pode se construir com ferro-cimento ou com, no nosso caso, pedra grese, rebocada, totalmente rebocada. Então você tem que ter a certeza de que o tanque está bem fechado. Lá dentro se constrói uma fila de pneus que podem ser reutilizados, né? Pneus já usados. Ao lado desses pneus você coloca entulhos e também pedras que podem ser retiradas da própria propriedade e utilizadas. Em
cima disso é colocado brita, areia e uma camada de terra onde você vai plantar essas plantas. Todos esses materiais, eles servem como filtro e a partir do momento que chega até as plantas, você está recebendo apenas água. Já não tem nenhum tipo de contaminação. Nesse sentido, ela é muito segura, já foram feitos estudos dos frutos produzidos por essas bananeiras e os frutos não contêm nenhum tipo de contaminação, então também pode ser consumido. Ela deve ter 2 filtros de inspeção que você pode estar conferindo se está subindo, se está dando algum problema. Os níveis das águas, né? Então, a partir desse filtro que você vai fazer a conferência da fossa. Do processo anaeróbico, que está ocorrendo dentro da fossa, onde é feita a decomposição de todos os dejetos e sobra a partir daí apenas água, que sai para o meio ambiente através da evapotranspiração feita pelas plantas. As plantas, elas devem ser plantas com folhas largas, o que facilita a fotossíntese, então esse processo ocorre mais eficiente. O teu trabalho de manutenção e também o custo de implantação é baixo e sempre com plantas para que façam esse trabalho. Ela tem que estar coberta com palha seca, com folhas secas, para que ela funcione melhor. Ela pode ser usada também como integrada ao paisagismo da residência. É utilizada muito por pessoas do meio permacultural ou que se preocupam com o meio ambiente, que buscam uma forma sustentável assim para o seu tratamento de esgoto. Mas ela poderia sim ser mais usada, mais conhecida por qualquer outra pessoa que deseje ter um tratamento diferenciado do seu esgoto. Poderia sim ter um incentivo um pouco maior através do poder público para que as pessoas utilizassem isso nas suas propriedades, principalmente rurais, que a partir do momento que você conhece fica mais fácil de implantar. Inclusive a nossa propriedade, ela fica aberta se alguém quiser vir conhecer o sistema, ver se realmente funciona e também conhecer como foi implementado. A gente está aberto a receber quem queira conhecer. Você sabia que em Morro Reuter tem um sítio que produz de forma agroecológica e em harmonia com a natureza? Essa propriedade é a primeira em Morro Reuter a receber o selo de orgânico do Brasil. Estamos no sítio Verdurico do produtor Frederico Viana Kelber. A propriedade aqui ela é agroecológica, né? A gente começou a propriedade faz 3 anos e agora está em moldes mais 100% agroecológica. E por ser agroecológica, nós temos hoje o selo orgânico, porque nós quisemos ter o selo orgânico. Eu justamente vim para cá, por quê? Porque tem uma qualidade de vida melhor que eu ia ter na cidade. O meu custo de vida é bem mais baixo do que eu vou ter na cidade. E a viabilidade da produção agroecológica é muito maior do que a convencional, principalmente a médio e longo prazo. E tu tem uma grande demanda de mercado por produtos, no caso aqui no sítio, a produção de hortaliças com um enfoque muito no tomate. Então a gente tem uma produção primária que demanda muita mão de obra e às vezes o jovem não quer ficar no campo, primeiro porque ele vai frequentar uma escola urbana e não uma escola rural. Então a escola urbana ela não valoriza quem é do campo. Na verdade é justamente questões pejorativas, né? Então assim, morar lá no barro, no pó, com terra no sapato, com as mãos sujas. O jovem ele tem condições sim de ficar no campo, ter uma vida melhor do que ficar na cidade, não pela qualidade de vida, pela saúde, pela alimentação, pelo dinheiro, pela segurança, né? Na cidade ele vai ter que viver num apartamento fechado, trancado. Então ele trabalha na propriedade e não recebe nada em troca. Uma questão muito cultural, porque meu pai não me dava nada em troca, então meu avô não me dava nada em troca, então é um ciclo. Só que isso acaba expulsando o jovem do campo, porque ele vai, primeira coisa, faz 16 anos, vai para uma fábrica trabalhar, uma fábrica de sapato, porque ali ele vai ter o dinheirinho dele certo, comprar suas coisas
e a fábrica vai querer que ele venha para a fábrica, né? Porque é uma mão de obra barata. Então vai tirando aos poucos os jovens e sem querer a própria propriedade também expulsa o jovem. Então assim, trabalhar um pouco da cultura local, trabalhar dessa questão de empresa rural, incentivar extensão rural para que os jovens façam cursos, pequenos cursos de capacitação rural. Isso vai facilitar com que ele tenha noção que a propriedade é lucrativa. O jovem ele vai conseguir tirar seu sustento se conseguir fazer um bom planejamento, porque a propriedade, a venda é um negócio. Tu olha a propriedade como a tua casa, o teu supermercado, mas também tu tem que olhar como um negócio. E tu tem que ver que esse negócio tem que gerar renda para tua família. Até porque existe campo, linhas de crédito, por exemplo, a compra de maquinário, de automóvel, infraestrutura, que se tu for para a cidade, tu não vai ter tantas linhas assim. E o que eu acho o problema, às vezes, é uma falta de planejamento da propriedade. A expansão da agroecologia, da produção agroecológica, depende de vários fatores. Desde a falta, às vezes, de uma técnica que tem que ser repassada para esses agricultores que muitas vezes estão em processo, estão em cultivo convencional e às vezes querem migrar para a agroecologia, mas existe uma grande demanda de processos e técnicas que têm que ser aplicadas. Muitas vezes já são utilizadas como aplicação do calendário, da lua, aplicação na data mais correta, da janela de plantio, mas que os avós plantavam assim, mas falta muitas vezes a preservação dos recursos naturais na propriedade. Eu coloquei as mil-e-ramas, que tem bastante raízes e ela é baixinha, ela mantém essa erosão da terra. Contém, isso. E também a mil-e-ramas, como ela dá flores, ela atrai bastante inimigos naturais que vão para as flores e vão fazer esse controle. E ela também libera óleos voláteis para a atmosfera aqui perto do tomate, atraindo mais as pragas para mil-e-ramas do que para o tomate. A diferença clara entre a produção agroecológica e produção orgânica é que a orgânica existe leis no Brasil que delimitam e dão requisitos para seguir os passo a passo numa caixinha como é que se faz a produção orgânica. Seguindo aquele passo a passo, tu consegue o selo orgânico. Então o agroecológico, ele tem 3 pilares na produção, que não é só a produção limpa de agrotóxicos. Tu tem esse viés social, de que a sociedade indiretamente vai usufruir, né? Tu vai ter menos impacto no clima, por exemplo, menos impacto nas enxurradas, nas chuvas, nos granizos, das geadas fora de época. Vai ter redução da vulnerabilidade social, tanto do agricultor quanto de quem vai consumir aquele alimento de qualidade. E outra questão interessante é que tu pode fazer uma cauda de mil-e-ramas, porque a mil-e-ramas tem bastante silício, e silício é fundamental para a defesa da parede celular da planta. Então, quanto mais silício a planta tem, mais difícil o inseto tem para morder a folha. Ele tem mais dificuldade porque a folha fica mais dura. Então, utilizar caudas das mil-e-ramas como preventivo é muito interessante. E não tem nenhum residual tóxico, né? Nem para a planta, nem para quem consome depois o tomate. Sim, me traz satisfação porque eu tenho uma renda agrícola. Eu sou um jovem que está no campo e eu sei os desafios que a agricultura vai ter daqui 30 anos, 40 anos. E eu vou estar parte desse desafio e eu vou estar também sendo parte desse arcabouço de técnicas que vão ser desenvolvidas e vão ser aplicadas para o futuro da população.